Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu e meu grupo composto pela Jordana, pela Laiane, pela Lívia e pela Mariana, vai estar abordando agora o tratamento de feridas em reabilitação para a disciplina de fisioterapia veterinária. Bom, os tópicos abordados aqui no nosso trabalho vão ser os tipos de feridas, como ocorre a cicatrização, o objetivo do tratamento, os agentes integrativos utilizados, a laser terapia, a ozonioterapia e alguns casos clínicos para elucidar sobre o tema. Agora, a fim de entender o que são, né, as feridas, a gente vai falar sobre os tipos de feridas que a gente estuda dentro da veterinária. A ferida nada mais é do que uma agressão que acontece por um agente em um tecido vivo, seja qual for esse agente. E elas são divididas entre agudas, que vão cicatrizar dentro do tempo esperado, e crônicas, que vão levar um tempo um pouco maior para a cicatrização, que estudam aí por volta de 6 meses. Quando a gente chega na classificação dessas feridas, a gente pode falar sobre a causa, que aí vai ser cirúrgica ou não cirúrgica, sobre o tempo de cicatrização, que aí vai ser agudo ou crônica, como eu já comentei, se vai ter grau de contaminação e se não tiver, seriam as feridas limpas, e se tiver, vai ser contaminada, entre outras, que é uma ferida que machucou, e a profundidade atingindo aí até 5 graus de linhas de tecido e classificando esses graus de 1 a 5. Bom, dentro das feridas agudas, a gente tem as que são provocadas por conta de uma deiscência de pontos, que é uma abertura. As reconstrutivas, que podem ser, por exemplo, para poder restaurar o fluxo sanguíneo ali, como um desbridamento. As cirúrgicas, que tem como motivo de ferida intencional. Térmicas, como as queimaduras. E as vasculares, que vão prejudicar o fluxo sanguíneo sem que o vaso seja inativado definitivamente. Dentro das crônicas, a gente vai ter as escaras, que são tipo feridas de decúbito, que o animal acaba que perde aquele fluxo sanguíneo dali de forma definitiva e essa cicatrização fica prejudicada, se tornando uma ferida crônica. A gente tem as secundárias a outras patologias e também as infectadas. Agora, a respeito do grau de contaminação, a gente vai ter o que a gente chama de feridas limpas, que são feitas de modo intencional numa cirurgia, em condições inicialmente assépticas, e limpa contaminada, que vai ser uma ferida que inicialmente foi feita como um objetivo de ser limpa, mas teve ali alguma falha na asepsia cirúrgica, ou que tem um quesito um pouco mais contaminante do que deveria inicialmente. Então, a gente pode aplicar aí como exemplo as aberturas de trato gastrointestinal, ali como o intestino, que podem sim tornar um pouco mais contaminada aquela região, geniturinário ou até do trato respiratório. Agora a gente tem o tipo de ferida contaminada, que nada mais são do que as feridas traumáticas ou que possuem alguma falha definitiva na asepsia durante uma cirurgia ou em áreas de inflamação. E as sujas são aquelas traumáticas antigas, já de tempos, que tem ali presença de pus, que já aconteceu uma infecção clínica, um acometimento visceral. E, finalmente, os graus da ferida. A gente classifica aí de grau 1 até o grau 5, sendo o grau 1 atingindo a epiderme, o grau 2 atingindo a derme, o grau 3 atingindo o subcutâneo, o grau 5 atingindo o músculo, e agora a gente vai falar, pode passar, sobre os fatores que vão influenciar nessa cicatrização, já que a gente entendeu um pouco sobre como as feridas são classificadas. A gente vai ter a influência da característica da ferida, que já foi estudado aqui. A gente vai ter influência de cuidados com esse tipo de ferida, então se houve uma higiene, se houve um cuidado de deixá-la isolada ao ambiente externo. Isquemia tecidual ou infecção, porque a gente entende que quando a gente tem uma fálcia ou diminuição do fluxo sanguíneo, a cicatrização é extremamente prejudicada e a infecção por bactérias também prejudicam essa cicatrização. E até o paciente, porque, por exemplo, quando a gente tem um paciente geriátrico, eles vão ter uma baixa ali na quantidade de colágeno, e o colágeno é um importante fator para a cicatrização. E quando a gente fala também até de espécies entre cão e gato, a gente tem uma diferença, porque os gatos tendem a demorar mais para cicatrizar do que os cães. E também depende da etiologia do ferimento, se é uma ferida de grau 3, de grau 5,
e se foi de modo infectante, cirúrgico. E, como eu já falei, o tipo da ferida, que aí vai de contaminada, se foi uma ferida intencional, se foi um modo de desbridamento, e tudo isso vai influenciar ali no caráter cicatrizante daquela ferida. E aí, então, quais são as indicações para fazer tratamento de feridas? Quais lesões que a gente vai ter que fazer uma reabilitação? São as feridas crônicas, geralmente que vêm de alguma úlcera, são feridas que não vão responder ao tratamento convencional do veterinário, queimaduras e as incisões cirúrgicas que não foram cicatrizadas. E aí agora a gente vai conseguir ver um pouquinho melhor sobre essas feridas. Bom, e para o tratamento das feridas existem os agentes integrativos, e o primeiro deles é a bandagem. A bandagem, como a gente já sabe, tem aquela função de limpar e controlar o ambiente da ferida, reduzir edemas, controlar a hemorragia e acelerar a cicatrização da ferida. E ela é composta por 3 camadas básicas, sendo a primeira de transpiração, que vai ficar mais externa, a retenção, que é a segunda camada, e a terceira, que vai ficar em contato com a ferida, que é a camada de absorção. Então, as bandagens se classificam, né, em bandagem absorvente, que seria aquela bandagem usada na remoção de detritos na superfície da ferida, indicada para feridas abertas, contaminadas e infectadas. A bandagem aderente, ela pode ser úmido seco, molhado molhado ou seco seco, dependendo aí do material que é usado para fazer a bandagem, e ela é usada no início de tratamento, na remoção de tecidos necróticos. Existe também a bandagem não aderente, que ela faz a drenagem do conteúdo sero-sanguinolento das feridas com formação de granulação. A bandagem oclusiva vai evitar o acúmulo de fluido externo, impedindo a contaminação, e a bandagem tie-over, que é usada em áreas em que as técnicas padrões não podem ser utilizadas. Se a gente olhar nessa imagem mais abaixo, seria um exemplo desse tipo de bandagem, porque não poderia ser feito nenhum outro tipo. Então, você vai tentar fazer o máximo que você conseguir naquela situação. E a bandagem também pode ser aquela estabilizadora, como a gente vê nessa primeira imagem. Ela vai estabilizar a fratura, permitindo uma boa fixação óssea. Ela pode ser bandagem de ferida pós-operatória. Ela vai permitir aquela absorção de fluido na linha de drenagem da incisão. Ela evita os traumas. E a bandagem de alívio de tensão, que evita o surgimento de úlceras, como a gente vê nessa imagem mais abaixo. A aplicação da bandagem requer algumas práticas. A primeira delas é a limpeza da região. A segunda é que o procedimento seja obrigatoriamente estéril. A terceira etapa é cobrir toda a superfície da ferida. Em quarto lugar, quando necessário, você precisa fixar com bandagem elástica, ataduras, esparadrapo para conferir uma boa estabilidade da bandagem. E ela deve ser trocada no momento correto, com a frequência correta, vai depender do tipo de lesão, do tipo de bandagem. E lembrando que a bandagem pode ser aquele tipo de material que vai tornar o tratamento caro, mas ainda assim, ela é muito útil e deve ser utilizada na maioria das feridas. Outros agentes integrativos aqueles produtos tópicos naturais, como o mel e açúcar, que tem essa rápida limpeza da flora bacteriana, remoção do mau odor das feridas, efeito de desbridamento. A babosa, ela acelera a cicatrização, aumenta a umidade da ferida, estímulo da migração celular, proliferação de fibroblastos e redução do processo inflamatório. E a calêndula, né, que ela acelera a cicatrização, ela melhora a atividade antimicrobiana e anti-inflamatória. Por fim, tem outros agentes tópicos, aqueles que já vêm pronto, ou até mesmo plasma rico em plaquetas. Temos aí o Furanil, o Fitofix Gel e o Vetagloss.